Você consegue imaginar um grupo de rap que em apenas alguns anos vendeu milhões de discos, dominou as rádios, criou uma marca de roupas, lançou sua própria gravadora e transformou 4 jovens das ruas em multimilionários? Agora, imagine que esse mesmo grupo acabaria destruído por brigas internas, disputas de ego, rivalidades e desconfiança. Essa é a história da G-Unit, um dos grupos mais influentes da história do hip-hop. Uma história de amizade, lealdade, ambição, poder e conflitos que mudaram para sempre o cenário do rap americano. Mas antes de começarmos, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana trazemos documentários completos sobre os maiores artistas e grupos da música mundial. E no final deste vídeo, quero saber a sua opinião. A G-Unit poderia ter permanecido unida ou seu fim era inevitável? Para entender o nascimento da G-Unit, precisamos voltar ao bairro de South Jamaica, no distrito do Queens, em Nova York. No fim da década de 1990, essa região era conhecida pela violência, pelo tráfico de drogas e pela falta de oportunidades para muitos jovens. Foi nesse ambiente que Curtis James Jackson III, conhecido mundialmente como 50 Cent, cresceu. Após uma infância extremamente difícil, marcada pela morte da mãe e pelo envolvimento precoce com o tráfico de drogas, 50 Cent decidiu apostar todas as suas fichas na música. Ainda longe da fama, ele começou a gravar demos e a participar da cena underground de Nova York. Foi nessa época que se aproximou de 2 jovens que compartilhavam o mesmo sonho. O primeiro era Lloyd Banks, nascido como Christopher Charles Lloyd, um rapper conhecido pela facilidade impressionante para criar rimas complexas. Banks escrevia letras desde muito cedo e era considerado um dos maiores talentos líricos do Queens. O segundo era Tony Yayo, nome artístico de Marvin Bernard. Diferentemente de Banks, Yayo tinha um estilo mais agressivo e uma personalidade explosiva. Fora dos estúdios, era um dos amigos mais próximos de 50 Cent e esteve ao seu lado durante alguns dos momentos mais difíceis de sua vida. Os 3 formavam um círculo inseparável. Muito antes de qualquer contrato milionário, eles passavam horas escrevendo letras, gravando músicas improvisadas e sonhando com o dia em que conseguiriam viver do rap. Foi nesse período que nasceu o nome G-Unit. Embora existam diferentes interpretações sobre seu significado, a explicação mais aceita é que G fazia referência à palavra gangsta, enquanto Unit representava a união entre amigos que cresceram juntos e confiavam uns nos outros acima de qualquer coisa. Mais do que um grupo musical, a G-Unit era uma irmandade, mas o destino colocaria um enorme obstáculo em seu caminho. Em maio de 2000, 50 Cent foi vítima de um atentado que chocou a indústria da música. Ao deixar a casa de sua avó, foi surpreendido por um homem armado que disparou diversas vezes contra seu carro. Ele foi atingido por 9 tiros. Os disparos acertaram suas pernas, mãos, braço, peito e rosto. Um dos projéteis atravessou sua mandíbula, deixando sequelas permanentes em sua voz. Os médicos chegaram a duvidar que ele sobreviveria. Durante meses, 50 Cent precisou reaprender a falar. Para muitos artistas, aquilo significaria o fim da carreira. Para ele, foi apenas o começo. Enquanto se recuperava, Lloyd Banks e Tony Yayo permaneceram ao seu lado. Eles continuaram acreditando que ainda poderiam conquistar espaço no rap. Sem apoio das grandes gravadoras, os 3 passaram a lançar mixtapes independentes. Na época, as mixtapes eram uma das principais ferramentas para artistas que buscavam reconhecimento. Em vez de esperar por contratos, gravavam músicas sobre batidas famosas, distribuíam CDs nas ruas e criavam uma base de fãs de forma totalmente independente. Foi exatamente isso que a G-Unit fez. Mixtapes como 50 Cent is the Future, No Mercy, No Fear e God's Plan começaram a circular por Nova York e rapidamente chamaram a atenção do público. A estratégia era ousada. 50 Cent reaproveitava instrumentais de grandes sucessos da época, criava letras completamente novas e muitas vezes superava as versões originais em popularidade nas ruas. Em pouco tempo, o nome G-Unit tornou-se conhecido em toda a cena underground. Quem ouviu aquelas mixtapes percebeu que algo diferente estava acontecendo. A combinação da presença de 50 Cent, da técnica de Lloyd Banks e da agressividade de Tony Yayo criava uma identidade única.
mas faltava alguém para abrir a porta definitiva para o sucesso. Essa oportunidade apareceu quando uma das mixtapes chegou às mãos de Eminem. O rapper de Detroit ficou impressionado com o talento de 50 Cent e apresentou seu trabalho ao Dr. Dre. Os dois enxergaram exatamente o mesmo potencial. Pouco depois, 50 Cent assinou contrato com a Shady Records, de Eminem, e com a Aftermath Entertainment, de Dr. Dre. Era a oportunidade que ele esperava havia anos. Enquanto 50 Cent gravava o álbum Get Rich or Die Trying, a G-Unit também começava a ganhar forma definitiva. Foi nesse período que entrou para o grupo Young Buck, rapper do Tennessee que já havia chamado a atenção por seu estilo energético e pela facilidade em criar refrões marcantes. Com a chegada de Young Buck, a formação clássica da G-Unit estava completa. 50 Cent era o líder e estrategista. Lloyd Banks era o letrista refinado. Tony Yayo representava a lealdade e a atitude das ruas. Young Buck trazia a força do sul dos Estados Unidos e ampliava o alcance do grupo. Ninguém imaginava que aqueles 4 artistas estavam prestes a construir um verdadeiro império. Nos anos seguintes, eles venderiam milhões de discos, dominariam o hip-hop mundial, criariam empresas milionárias e se tornariam o grupo mais poderoso do rap. Mas junto com a fama, também chegariam o ego, o dinheiro, as rivalidades e conflitos que acabariam colocando à prova uma amizade construída muito antes do sucesso. No início de 2003, a vida dos integrantes da G-Unit mudou para sempre. Após anos distribuindo mixtapes nas ruas de Nova York, enfrentando dificuldades financeiras e tentando conquistar espaço na indústria, o grupo finalmente viu a oportunidade que tanto esperava surgir, e ela veio pelas mãos de 2 gigantes da música, Eminem e Dr. Dre. Em fevereiro daquele ano, 50 Cent lançou seu primeiro álbum por uma grande gravadora, Get Rich or Die Trying. O sucesso foi imediato. Impulsionado por hits como In The Club, 21 Questions, P.I.M.P. e Many Men, o álbum vendeu centenas de milhares de cópias na primeira semana e rapidamente se transformou em um fenômeno mundial. De uma hora para outra, 50 Cent deixou de ser apenas um rapper promissor para se tornar a maior estrela do hip-hop daquele momento. Mas ele nunca esqueceu a promessa feita aos amigos. Desde o início, Curtis Jackson dizia que seu objetivo não era enriquecer sozinho. Seu plano sempre foi usar o próprio sucesso para levar toda a G-Unit ao topo. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto o álbum de 50 Cent dominava as paradas, Lloyd Banks, Tony Yayo e Young Buck começaram a aparecer em videoclipes, entrevistas e shows ao lado do líder do grupo. O público queria conhecer aqueles rappers que sempre estavam ao lado do novo fenômeno do rap. A estratégia funcionou perfeitamente. Ainda em 2003, a G-Unit lançou seu primeiro álbum oficial, Beg for Mercy. O disco estreou entre os mais vendidos dos Estados Unidos e confirmou que o grupo não dependia apenas da popularidade de 50 Cent. Músicas como Stunt 101, Poppin' Them Things, My Buddy, Smile e Wanna Get to Know You tocaram nas rádios do mundo inteiro. Cada integrante tinha uma função bem definida. 50 Cent era o líder, responsável pelas decisões estratégicas e pela maior parte dos refrões marcantes. Lloyd Banks conquistava respeito por suas letras inteligentes e técnicas. Young Buck trazia uma energia diferente, representando o sul dos Estados Unidos e adicionando um estilo mais agressivo às músicas. Tony Yayo, embora tivesse uma participação menor em algumas gravações devido a problemas com a justiça, era visto como o integrante mais leal do grupo e um dos principais responsáveis por manter a união entre os amigos. O sucesso do álbum consolidou a G-Unit como o grupo mais popular do hip-hop naquele período, mas o que realmente diferenciava 50 Cent dos demais artistas era sua visão de negócios. Ele entendia que depender apenas da venda de discos seria um erro. Por isso, começou a transformar a G-Unit em uma marca. Foi criada a G-Unit Records, gravadora responsável por revelar novos artistas e ampliar a influência do grupo dentro da indústria. Ao mesmo tempo, nasceu a G-Unit Clothing Company, uma linha de roupas inspirada no estilo urbano dos integrantes. Bonés, camisetas, moletons, tênis e diversos acessórios passaram a ser vendidos em grandes lojas, transformando a marca em um enorme sucesso comercial. A G-Unit deixava de ser apenas um grupo de rap. Ela se tornava um verdadeiro império,
Outro passo importante aconteceu quando The Game, um rapper da Califórnia, chamou a atenção de Dr. Dre. A pedido de Dre, 50 Cent ajudou a desenvolver a carreira do artista, levando-o para a G-Unit e participando intensamente da produção de seu álbum de estreia, The Documentary. No início, parecia a combinação perfeita. The Game tinha talento, carisma e um estilo que complementava o restante do grupo. Músicas como Hate It or Love It e How We Do, gravadas ao lado de 50 Cent, tornaram-se sucessos internacionais. Muitos acreditavam que a chegada de The Game faria a G-Unit dominar o hip-hop por muitos anos. Enquanto isso, a influência do grupo só aumentava. A G-Unit fazia turnês internacionais, estampava capas de revistas, dominava canais de televisão como a MTV e a BET, e aparecia constantemente nas listas dos artistas mais vendidos do mundo. Os integrantes acumulavam carros de luxo, mansões, joias e contratos publicitários milionários. Parecia que nada poderia derrubar aquele império. Mas o sucesso também trouxe um efeito colateral. Quanto maior a G-Unit se tornava, maior era o número de inimigos. 50 Cent intensificou rivalidades com artistas como Ja Rule, Fat Joe, Nas, Jadakiss e outros nomes importantes do rap americano. As famosas diss tracks, entrevistas provocativas e trocas de acusações tornaram-se parte da estratégia do grupo para permanecer em evidência. Embora essa postura ajudasse a fortalecer a imagem da G-Unit como um grupo destemido, ela também criava tensões constantes dentro e fora da indústria. Ao mesmo tempo, outro problema começava a surgir. Com o crescimento da fama, cada integrante passou a desenvolver objetivos pessoais. Lloyd Banks queria ser reconhecido individualmente. Young Buck desejava maior autonomia artística. Tony Yayo enfrentava problemas legais que dificultavam sua participação em alguns projetos. E The Game começava a acreditar que seu sucesso não dependia mais da G-Unit. As diferenças inicialmente discretas transformaram-se em discussões cada vez mais frequentes. O clima entre os integrantes já não era o mesmo dos tempos das mixtapes, quando todos dividiam o mesmo sonho e lutavam pelo mesmo objetivo. Agora havia dinheiro, fama, contratos milionários e interesses diferentes. Sem perceber, o grupo mais poderoso do hip-hop começava a rachar por dentro. E bastaria um único conflito para que toda aquela estrutura começasse a desmoronar. Em 2004, a G-Unit parecia invencível. O grupo dominava as rádios, vendia milhões de discos, lotava arenas e transformava tudo que tocava em sucesso. Para o público, aqueles 4 amigos continuavam unidos, vivendo o sonho que haviam construído nas ruas do Queens. Mas longe das câmeras, a realidade era bem diferente. O primeiro grande sinal de que algo estava errado veio com The Game. Embora não fosse um dos membros fundadores da G-Unit, ele havia se tornado uma das principais apostas de 50 Cent e Dr. Dre. Seu álbum de estreia, The Documentary, lançado em 2005, foi um enorme sucesso comercial e ajudou a consolidá-lo como uma das novas estrelas do rap. No entanto, o sucesso trouxe mudanças. The Game passou a acreditar que sua carreira já era grande o suficiente para caminhar sem depender da G-Unit. Ao mesmo tempo, 50 Cent esperava mais lealdade de um artista que ele havia ajudado a apresentar ao mundo. A relação começou a se desgastar. Pequenos desentendimentos transformaram-se em discussões públicas. O ponto de ruptura aconteceu quando 50 Cent afirmou que The Game deveria demonstrar apoio nas rivalidades que a G-Unit mantinha com outros rappers, especialmente Ja Rule, Fat Joe e Jadakiss. The Game recusou. Ele dizia que não queria transformar todos os artistas em inimigos apenas por causa das disputas de 50 Cent. Essa diferença de visão foi suficiente para iniciar uma guerra. Em fevereiro de 2005, durante uma entrevista na rádio Hot 97, em Nova York, 50 Cent anunciou que The Game estava oficialmente fora da G-Unit. A notícia surpreendeu o mundo do hip-hop. Poucas horas depois, fãs dos dois artistas reuniram-se em frente à rádio. A situação saiu do controle. Houve confrontos, empurrões e até disparos nas proximidades, deixando uma pessoa ferida. O episódio mostrou que a rivalidade havia ultrapassado os estúdios e colocado pessoas em risco. A partir daquele momento, começou uma das maiores trocas de diss tracks da história do rap. 50 Cent lançou músicas atacando The Game. The Game respondeu com novas provocações. Durante anos,
Os dois trocaram acusações em entrevistas, músicas e redes sociais, alimentando uma rivalidade que dominou o noticiário do hip-hop. Enquanto isso, os problemas internos da G-Unit continuavam aumentando. Tony Yayo enfrentava constantes problemas com a justiça. Prisões e processos fizeram com que sua participação em alguns projetos fosse reduzida, prejudicando a dinâmica do grupo. Mesmo assim, Yayo nunca rompeu sua amizade com 50 Cent. Ao contrário, permaneceu como o integrante mais fiel ao fundador da G-Unit, defendendo-o publicamente em praticamente todas as polêmicas. A situação era diferente com Young Buck. Inicialmente, Buck era visto como um dos artistas mais promissores do grupo. Seu estilo representava o rap do sul dos Estados Unidos e ampliava o alcance da G-Unit. Mas as divergências começaram a aparecer. Young Buck afirmava que queria maior independência para administrar sua carreira. Também demonstrava insatisfação com questões financeiras e decisões tomadas por 50 Cent dentro da gravadora. As discussões tornaram-se cada vez mais frequentes. Em 2008, veio o rompimento. 50 Cent anunciou a saída de Young Buck da G-Unit Records e divulgou uma gravação telefônica em que Buck aparecia emocionado durante uma conversa entre os dois. A atitude foi interpretada por muitos como uma humilhação pública e marcou definitivamente o fim da amizade. A partir daí, as trocas de provocações tornaram-se constantes. Nos anos seguintes, Young Buck enfrentou sérios problemas financeiros, declarou falência, teve dificuldades para manter sua carreira e também respondeu a processos judiciais. Embora continuasse lançando músicas, nunca conseguiu repetir o sucesso que alcançou durante os anos da G-Unit. Enquanto isso, Lloyd Banks seguia outro caminho. Ao contrário de Buck, Banks evitava grandes confrontos públicos. Seu foco era a carreira solo. Lançou álbuns bem recebidos pelos fãs, mas com o passar dos anos, começou a demonstrar insatisfação com a pouca atividade da G-Unit. Em entrevistas, dizia que o grupo praticamente não existia mais. A amizade permanecia, mas a parceria profissional já não era a mesma. Ao mesmo tempo, o próprio mercado da música estava mudando. Entre 2007 e 2010, uma nova geração começou a dominar o hip-hop. Artistas como Lil Wayne, Kanye West, T.I., Rick Ross e mais tarde, Drake, passaram a ocupar o espaço que antes pertencia à G-Unit. As vendas de discos diminuíram em toda a indústria. O streaming começou a ganhar força e o público buscava novas sonoridades. A G-Unit, que havia revolucionado o início dos anos 2000, já não ocupava o centro das atenções. O império construído por 50 Cent começava a perder força. As brigas internas haviam destruído a confiança entre os integrantes. Os projetos em conjunto praticamente desapareceram. Cada artista seguia um caminho diferente. Para muitos fãs, a G-Unit havia chegado ao fim. Mas ninguém imaginava que, anos depois, uma tentativa inesperada de reconciliação faria milhões de pessoas acreditarem que aquele grupo lendário ainda poderia escrever um último capítulo de sua história. Será que a reunião deu certo? Ou as feridas abertas ao longo dos anos eram profundas demais para serem esquecidas? Quando a década de 2010 começou, poucos acreditavam que a G-Unit ainda pudesse voltar aos tempos de glória. O grupo que havia dominado o hip-hop alguns anos antes estava praticamente desfeito. Cada integrante seguia seu próprio caminho, e as entrevistas eram marcadas por indiretas, críticas e muito silêncio sobre uma possível reunião. Para muitos fãs, a G-Unit havia terminado da pior maneira possível. 50 Cent concentrava seus esforços em novos negócios. Além da música, expandia sua atuação como empresário, investindo em televisão, cinema, moda e diversas outras empresas. O sucesso da bebida Vitamin Water havia aumentado significativamente seu patrimônio, e sua atenção já não estava voltada apenas para o rap. Enquanto isso, Lloyd Banks continuava lançando projetos solo e mantinha o respeito dos fãs por sua qualidade técnica, mas preferia uma vida muito mais discreta do que a de seus antigos companheiros. Tony Yayo permanecia ao lado de 50 Cent, mesmo sem alcançar o mesmo sucesso comercial dos primeiros anos. Nunca deixou de defender o amigo em entrevistas e redes sociais. Sua lealdade tornou-se uma das características mais marcantes de sua trajetória. Já Young Buck enfrentava o período mais difícil de sua carreira. Além das dificuldades financeiras, acumulava problemas com a justiça, conflitos públicos e tentava reconstruir sua imagem após anos de desentendimentos com 50 Cent.
Parecia impossível que aqueles 4 artistas voltassem a trabalhar juntos, mas o hip hop sempre foi marcado por reviravoltas. Em junho de 2014, durante o festival Summer Jam em Nova York, aconteceu algo que ninguém esperava. Sem qualquer anúncio prévio, 50 Cent subiu ao palco acompanhado por Lloyd Banks, Tony Yayo, Young Buck e também por Kid Kid, artista que havia se juntado ao grupo anos antes. A plateia ficou em choque. Depois de tantos anos de brigas, processos, entrevistas polêmicas e trocas de acusações, a formação da G-Unit estava reunida novamente. As imagens rapidamente circularam pelo mundo. Para muitos fãs, aquele era o início de uma nova fase. Pouco tempo depois, o grupo lançou o EP The Beauty of Independence. O projeto foi recebido com entusiasmo pelos admiradores mais antigos. Embora não repetisse o impacto comercial dos anos 2000, mostrava que ainda existia química entre os integrantes. Meses depois, lançaram outro EP, The Beast is G-Unit, reforçando a intenção de manter o grupo ativo. Mas a realidade era diferente daquela vivida uma década antes. O mercado havia mudado completamente. O streaming dominava a indústria musical. Novos artistas ocupavam o topo das paradas. O público consumia música de uma forma totalmente diferente da época em que a G-Unit vendia milhões de CDs. Além disso, os próprios integrantes já tinham prioridades diferentes. 50 Cent dedicava boa parte do seu tempo à produção de séries de televisão, especialmente o universo de Power, que se transformou em um enorme sucesso. Lloyd Banks preferia investir em projetos autorais, sem a pressão comercial das grandes gravadoras. Tony Yayo continuava participando de entrevistas e mantendo viva a história da G-Unit, mas gravava com muito menos frequência. Young Buck ainda enfrentava dificuldades pessoais e profissionais, o que dificultava uma retomada consistente do grupo. Sem conflitos explosivos como os do passado, a G-Unit foi aos poucos deixando de produzir material novo. Não houve um anúncio oficial de encerramento. Simplesmente aconteceu. Cada integrante seguiu seu caminho. Ao longo dos anos seguintes, surgiram novos desentendimentos, principalmente entre 50 Cent e Young Buck. As discussões voltaram às redes sociais e aos tribunais, envolvendo questões financeiras, contratos e acusações públicas. Isso praticamente eliminou qualquer possibilidade de uma nova reunião da formação clássica. Apesar disso, o relacionamento entre 50 Cent, Lloyd Banks e Tony Yayo tornou-se mais respeitoso com o passar do tempo. Mesmo sem trabalharem constantemente juntos, demonstraram em diferentes ocasiões reconhecimento pela história que construíram. Hoje, quando especialistas falam sobre os grupos mais importantes da história do hip-hop, a G-Unit continua ocupando um lugar de destaque. Sua influência vai muito além das músicas. A G-Unit ajudou a transformar o rapper em uma marca. Mostrou que um grupo podia construir um império envolvendo música, moda, gravadora, turnês, produtos licenciados e negócios milionários. Também popularizou o modelo de mixtapes modernas, que influenciou artistas como Lil Wayne, Drake, Young Jeezy e muitos outros nomes que dominaram o rap nos anos seguintes. Musicalmente, deixou clássicos que continuam sendo lembrados por fãs do mundo inteiro. Canções como Stunt 101, Poppin' Them Things, My Buddy, Wanna Get to Know You e tantas outras permanecem como símbolos de uma época em que a G-Unit parecia imbatível. Mas talvez o maior ensinamento dessa história seja outro. A amizade foi o alicerce que permitiu ao grupo conquistar o mundo. Ao mesmo tempo, o ego, as diferenças pessoais, os interesses individuais e a pressão da fama contribuíram para destruir aquilo que parecia indestrutível. A G-Unit provou que talento pode construir um império, mas manter esse império unido exige algo ainda mais difícil: confiança. Mais de 2 décadas depois de sua criação, o grupo continua sendo lembrado como um dos maiores fenômenos da história do hip-hop, influenciando artistas, empresários e fãs que ainda enxergam na G-Unit um exemplo de como a música pode transformar vidas e de como o sucesso também pode colocar à prova as amizades mais fortes. Agora eu quero saber a sua opinião. Na sua visão, qual foi o maior erro que levou ao fim da G-Unit? As brigas entre 50 Cent e The Game? Os conflitos com o Young Buck? O ego? Ou o sucesso inevitavelmente mudaria o destino do grupo? Escreva sua resposta nos comentários. Vou ler cada opinião. Se você gostou deste documentário, deixe o seu like. Inscreva-se no canal e ative as notificações.
Toda semana trazemos histórias completas sobre os maiores artistas e grupos da música mundial, sempre com pesquisa, contexto e uma narrativa feita para prender sua atenção do início ao fim. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo documentário.